começando mais um Papo Musical. Eu sou o Fabiano Casale. Eu sou o Wellington Hendrix. E hoje o nosso papo vai ser especial. Opa, sempre é. Sempre é especial. Sempre é. Hoje a gente vai falar de estilos de música e décadas, né? Vamos as diferenças de cada década, partindo aí dos anos 50, né? É, porque a gente sempre tá falando, a gente sempre tá se remetendo ao passado, né? I remember. O momento I remember, tipo, naquela época. O episódio passado com o Chris, a gente falou de bandas glam específico e tal. Então eu acho legal, até pra gente se situar aqui, contar um pouquinho de cada década e cada coisa no seu tempo pra entender o que tá acontecendo hoje. Então vamos lá, e a gente recebeu alguns e-mails que a gente vai comentar também no final, né? Opa! Algumas mensagens aí. Mensagens performances, vídeos performáticos. Isso aí, muito legal, até de entrevistados que já passaram por aqui. Sim. Né? Então vamos pra nossa vinheta e vamos pro papo de verdade. Estamos de volta para mais um papo musical. E Fabiano, para você assim, a música pop, vamos falar pop no geral assim? Sim. Começou a partir de quando que você considera assim, surgiu a música pop? Porque a música sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? Mas a música pop, eu acho que a música pop veio com Beatles, talvez, anos 50, 40. Até um pouquinho antes, um pouquinho antes, quem sabe. Que começou a se popularizar mais, porque música antigamente era um negócio pra granfino. Sim. Quando eu digo antigamente, elites, né? Eu falo muito antigamente. Porque década não, século XVIII, XIX, até XIX, porque era difícil, né? Você não tinha aquela mobilidade de banda, instrumento sempre foi algo caro. Então era mais música de rua, com instrumentos, né, mais artesãos, né? Não. com artesãos. Artesãos, né? Saltimbancos. Era mais saltimbancos, né, pro povo. E pras elites, né, eles iam nos grandes teatros e assistir orquestras e óperas. E era um rolê musical meio caro, né? Não era um rolê musical pra qualquer um, né? Tanto que a gente citou que Mozart já tinha isso no século XVII, XVIII, né? Mozart já é do século XVIII. Será que ele foi o primeiro cara pop? Porque olha, ele fazia música se ele era pop, eu não sei, mas que ele tinha pegado a rockstar de encher a cara e pegar a mulher, ele já era um rockstar. Ele foi o primeiro Rolling Stones da história, assim. Ele já era rockstar. Ninguém sabe, o povo não sabe ao certo se ele morreu envenenado, uma doença misteriosa, ou fala que o Salieri matou ele envenenado, mas eu acho que ele morreu de cirrose, cara. Pode ser, como todo bom rockstar, né? Como todo bom rockstar. Mas eu acredito, Fabiano, que o pop meio começou a partir do momento que o blues se juntou com o country, né? Que a gente já falou em outros programas que o country é muito forte nos Estados Unidos e tal, e o blues também, só que numa outra dimensão, aí, né? É nessa mistura que começa a surgir o rock, né? Vem do blues, vem do country. E o Beatles é a primeira grande banda assim, rock que... Ou estou enganado? Porque antes teve o Chuck Berry, ele que é considerado o criador do rock, né? Mas antes ainda tinha aquelas bandas de baile, já começou meio que a mobilidade, né? Então já era mais fácil do que uma orquestra. Tá vendo? Você em casa fala assim, esses dois aí entendem de música, estão aí falando de música, eu tô aprendendo. Estamos sempre aprendendo. A gente está sempre batendo papo e nesse papo a gente aprende essa ideia do programa, vocês assistindo aprenderem também. Olha aí. Né? Ou quiserem complementar, manda e-mail pro Papo Musical, canal9@gmail.com, né? Porque aqui nós somos meros mortais. Eu não sei, o Wellington. Eu sou imortal. Então, porque eu sou meio vampiro, assim, sabe? Tipo, eu troco o dia pela noite e tal, mas isso é uma coisa de boemia que vem com música. Não, já tampando meu pescoço aqui. Não, eu não brilho no sol quando eu saio andando, não, pode relaxar. Então, não é esse tipo de vampiro, né? Aí tinha aquelas bandas de twist. Twist. Claro que então, acho que aí começou os primeiros bailes, só que ainda era um meio formado por muitos negros na época. Sim, tem todo aquele preconceito que a gente citou no rolê. Exatamente. No rolê não, no programa. Tô confundindo o programa com o rolê. No programa sobre filmes musicais. Sim. Que a gente falou, né? Qual que era o nome do filme? A Encruzilhada? A Encruzilhada, exatamente. Então, e nessa época era... Que é com o Daniel San lá.
o próprio Karate Kid. E aí a indústria viu que aquilo era um som que ia explodir, né? Depois do rock, aquela mistura do blues com o country e tal, e precisava de um ídolo branco. E aí que surgiu Elvis, cara, antes dos Beatles. Eu já ouvi falar essa história, que o Elvis foi montado, foi pra... Na verdade, o Elvis, assim, foi aquele típico caso do cara que não queria ser cantor, não pensava em ser cantor e foi descoberto. Ele cantava no chuveiro, passaram fora da casa dele, esse cara tem boa voz, fizeram um teste e tocou. Então, eu já ouvi falar que o Elvis foi um plágio de algum outro cantor que era negro, que fazia as mesmas danças, o mesmo tipo de música. Também. Eu só não lembro o nome. Não lembro, exatamente, eu não lembro o nome, eu vou ficar devendo pra vocês em casa. Mas eu já ouvi essa história e faz pouco tempo que me contaram. Então, eu acredito que o Elvis tenha sido, então, o primeiro, cara, pop mesmo. Porque trabalharam muito a imagem, tanto que a imagem do Elvis até hoje... É que o Beatles é um pouco posterior, né? O Beatles é ainda... O Beatles é Inglaterra, né? Não é Estados Unidos. Exatamente. Eles são ambos, começaram ali nos anos 50 ali, né? Na verdade, os Beatles só deu aquele estouro quando o Elvis foi pro exército, né? Porque o Elvis já era considerado, né, o rei do rock, um ídolo em ascensão. Que as músicas do Elvis, desculpa você em casa que fala que ele é rei do rock, mas eu acho totalmente blues. Porque, né, hoje em dia a interpretação de rock é diferente da de rock pra época. Naquele período, né, aquilo era rock, era uma música diferente, mas o rock vai se transformando, né, como tudo no mundo vai passando. Até pelo nome, né? Rock and roll, né? O rockar e rolar seria, na verdade, dançar e rolar, tipo... tinha um outro significado, né? Eu acho que rock and roll pode ser aquilo que o Elvis fazia. Agora o rock, só o rock, é mais ou menos o que a gente tem hoje. Ou não? Essa é a minha opinião. Assim, que eu não tô falando que eu tô certo. A música evolui, evolui. Hoje tudo que tem guitarra é chamado de rock. Até os nossos sertanejos falam, olha, um sertanejo rock. Então, sertanejo porque realmente, agora você pega uma banda que mistura eletrônico e rock, o que a galera fala? É um rock eletrônico, é um pop rock. E nunca falam eletro rock. Por quê? Então, o rock sempre tá na frente. Eu acredito porque, assim, é questão de marketing mesmo. Se você colocar rock eletro, o pessoal do eletrônico já não vai se interessar. Eletro rock. Agora um eletro rock, o pessoal fala, eletro é de eletrônico, então rock eletrônico. Rock axé. Rock axé? Isso já pensou? Rock axé? Não, eu prefiro não pensar. Rock samba. Não, tem samba rock. Isso é verdade. Tem samba rock. Que é ali o Wilson Simonal. Algumas bandas, um abraço aí pro Bamboa do Lobão aí, já é Marcos, diferente. Fratê, meus colegas, não é? Não, porque eles pegam músicas do pop e do rock and roll clássico, Led Zeppelin, Queen, e fazem uma versão. Agora, o samba rock... Uma releitura, né? O samba rock é tipo o que fazia os originais do samba, o que fazia Wilson Simonal. Eu acredito que seria o nome mais... que representaria melhor, até os próprios filhos dele, o Wilson Simoninha agora, que leva ainda essa pegada aí do pop com o samba rock. É um samba um pouco mais acelerado, uma outra pegada, mas não tem nada a ver com o rock, não. É só pelo o rock, não é do rock, não é da guitarra. O rock é do sentido de dançar. Entendi. Porque, por exemplo, o pessoal fala, mas Rock in Rio não tem bandas de rock. Não, mas rock no sentido da dança, né? Quem foi que tocou no Rock in Rio? Acho que é Ivete Sangalo. O povo falou, não, mas Ivete Sangalo no Rock in Rio, galera? Então, mas você quer colocar a galera pra dançar mais do que Ivete Sangalo? Não, mas aí também a gente entra em outros conflitos. Outros conflitos, porque o primeiro Rock in Rio também não teve só rock. Teve Baby Consuelo. Sim. Eu acho que o Rock in Rio se tornou mais um nome. Sim, mas sempre foi. É que uma palavra que se abrasileirou pra gente, mas se você pegar o significado do nome rock, ou vai ser rocha, sim, que aí não faz sentido. Literalmente dizendo. Mas o rock de festa. Rock and roll, eu vou deitar e rolar, festa a noite inteira. Esse som aqui, é pra você deitar e rolar. Sim. Entendeu? Então o rock and roll seria mais ou menos isso, deitar e rolar. Vamos botar pra quebrar. Seria nesse sentido. Então o Rock in Rio, mesmo que não tenha nenhuma banda de rock and roll, ainda tá dentro do contexto, cara. Sim, é o que eu tô falando, haters. É só o nome. Desculpe você em casa de falar que posta aí no Facebook ou reclama muito no Twitter. Primeiro o Rock in Rio teve Elba Ramalho, cara. Então calma lá. Não fala assim não, porque Rock in Rio não tem mais banda de rock, ou Rock in Rio vai ter uma cantora axé. É pra dançar.
E Axé, desculpa, é um dos ritmos que mais coloca a galera pra dançar aqui E no o Brasil. principal, se você não gosta, não vai. Se você não gosta, Vai, não no vai. dia que tem show da banda que você curte, para de reclamar no Twitter, porque enche o saco. Nos outros eventos do Rock in Rio, teve um dia só das boy bands, Sim. teve um dia só do heavy metal, teve um dia só Sem do falar pop. que tem mais de um palco, né? Claro. Tem vários palcos pra vários gostos, Então esse argumento já era. já era. Voltando Mas voltando aos anos sempre 50. disperso. O Elvis, ele foi pro serviço militar, né? E aí foi aí que surgiu os Beatles, cara. Que também gera um outro conceito, talvez, como diria um amigo meu, o Guilherme Modesto, foi a primeira boy band, cara. É, sem dúvida. Primeira boy band. Concordo, com não os conheço você, cabelinhos. como é que é o nome dele? O Guilherme Modesto, o cara que fez o desenho do Jota Quest lá, Guilherme. do Ed Guilherme segurando a cabeça. Modesto. Eu estou de acordo com você, eu também acho o Beatles primeira boy band. E aí, meu, todo mundo adotou aquele visual. Sim, e eles tinham um visual muito diferente pra época. Que é E talvez isso tenha chamado a atenção. E eu acho que esse é um pouco do segredo pra entrar no meio, quando sua música, por mais boa que ela seja, por melhor, né? Mais boa, por melhor que ela seja a sua música, o visual ainda é muito usado, e é o que a gente falou no programa, que é pra atrair, né? Pra dar aquele choque mesmo. É, e O eles Beatles criaram fez isso, Kiss fez conceito. isso, várias bandas, né, apareceram por causa do visual, chama mais atenção, Então. a princípio pelo visual. E os caras, musicalmente falando, eles acharam a fórmula, cara. Sim. Que era aquele refrão chiclete, né? Que gruda, Sim. repetição, os trejeitos lá, não era igual o Elvis, né? Que o Elvis já era um pouco mais, digamos assim, ousado pra época. E inglês, né? Mais contido e tal, só que eles mantinham o visual. E eu assisti um documentário dos Beatles, cara, do primeiro show que eles fizeram nos Estados Unidos. O equipamento deles cabia numa Kombi. Todos os equipamentos. Então, tirava da Kombi. É que a bateria dele também, a bateria do Ringo, ele era só o bumbo ali, um tom e a caixa, né? Então, só que não era microfonado. Exato. O cubo de guitarra era aqueles mini cubos assim. Não foi o Ringo que usava, acho que o bumbo aberto, sem uma pele, que era para o som abrir mais, exatamente porque não tinha como microfonar. Não sei, porque se você vê na pele, pelo menos nas apresentações de TV, Sim. ainda tem a pele escrito The Beatles, né? Assim, Mas em estádio, por exemplo, eles mesmos não ouviam os próprios instrumentos. Eles mesmos não ouviam nada, porque não e eles não tinha sabem, esse e eles sistema. não sabem ler partitura e tal, são autodidatas alguns, né? Isso, o Paul McCartney, Paul por McCartney. exemplo, é pra mim que é um dos maiores baixistas de todos os tempos, porque ele tem um jeito diferente de tocar. Ele toca fazendo coisas absurdas, cara. Absurdas. Falando em tocar, eu esqueci de comentar no programa passado, mas você aí que veio perdendo pro Wellington, eu ainda Ele ainda não engoliu a derrota. eu ainda não engoli a derrota e eu falei assim em determinado trecho, ó, dá uma olhadinha aí, ó. O Wellington toca baixo, pra quem não sabe. Não, guitarra. Você toca guitarra? Você toca baixo. E ele respondeu o quê? Não, ali eu tô tocando guitarra no jogo. Você falou que não, você tocava guitarra, não venha querer desmerecer. Tá vendo? Ele já tocava guitarra antes. Não, no jogo. Porque tá. no jogo dá pra você escolher baixo ou guitarra. Aí eu falei, ó, tô tocando guitarra. Tudo bem, vai ter revanche. Não, mas voltar pro papo. o baixista, dizem, né, que é um guitarrista frustrado, né? Porque não consegue fazer os acordes, né? Então. Você não consegue tocar Toca uma numa corda corda só. A exceção vem pro Leme, né? Que ele faz esses acordes. Tem baixistas aí que já vim deixar muito guitarrista no chinelo. Então, mas aí que entra o Paul McCartney. Ele é um exemplo. Cara, ele faz coisas absurdas. Se você prestar atenção nas músicas dos Beatles, não nessa parte iê deles, mas naquela segunda fase deles, né? Certo. Que, meu, é muito complexo, cara. E eles complexo. misturaram vários estilos de música, né? Eles aproveitaram várias linhagens musicais, né? Eles começaram com esse iê, né? Que até influenciou a Jovem Guarda aqui. Sim. Porque naquela época, sem internet, sem televisão, essas coisas assim, somente alguns caras, tipo o Ronnie Von, por exemplo, que tinha o pai que trabalhava numa... como é que chama aqueles negócios da ONU lá? Embaixada. Não embaixada. Embaixador. Era um embaixador, sei lá. Ele trabalhava na embaixada na Inglaterra, então ele tinha contato com tudo que saía ali na hora. E trazia pro filho. Então o Ronnie Von, ele lançava as músicas, tipo,
3 anos antes da música vir pro Brasil, original, né? A original vir pro Brasil, ou disco, alguma coisa assim. E muitas vezes, cara, o pessoal fala assim, os Beatles tocando uma música do Ronnie Von. Porque o tempo de informação era muito demorado naquela época, né? Então o Ronnie Von era um cara que estava muito antenado. Se pegar músicas do Ronnie Von dessa época, você vai ver que é muito louco, cara, o som dele. A gente tem essa imagem do cara, tudo coxinha ali na televisão e tal, mas o cara era rock and roll, cara. Rock and roll na época do Beatles, né? Não, mas ele já era rock and roll. No contexto da época, né? No contexto da época, ele era um cara muito à frente, assim, e fazia coisas muito loucas, vamos dizer assim, né? É porque demorou um tempo, né? A gente não vai entrar agora, porque senão a gente vai pular várias décadas aí, mas demorou um tempo pro rock tomar essa proporção de cabelo grande. Isso aí foi mais anos 90, 80. Não. Eu acredito que tenha sido com os Rolling Stones mesmo. Porque aí, o que aconteceu? Passou essa fase dos Beatles, eles começaram a amadurecer, eles começaram a ficar muito loucos, de dorgas, começaram a conhecer outras filosofias de vida, começaram a ter muitas influências no som. Principalmente, eles começaram a ouvir muito folk, do Bob Dylan, que é aquela fase do Rubber Soul, os Beatles lá, eles já estão fazendo algo mais acústico, assim, uma música mais elaborada. Aí depois, no final dos anos 60, assim, aquela psicodelia do George Harrison, quando ele entrou pra uma religião muito louca lá, sei lá qual que é, mas daquelas da Índia. Sério? Eles começaram a tomar aquele chazinho, né? De cogumelo? O Daime, essas coisas assim, chá de fita. E aí, cara, começou o Sgt. Pepper's, a psicodelia influenciou uma outra legião aí que veio a partir dos anos 70, e final dos anos 60, começo dos anos 70, tipo Pink Floyd, e todas as bandas do rock progressivo, assim, né? Mas ainda antes, o Rolling Stones, cara, já era meio que, digamos assim, os Beatles eram os bons moços e o Rolling Stones eram os mauzão. Mas eles também começaram com aquele visual de terninho. Eu acho que a gente tá focando no rock, mas tem um outro movimento que era muito forte nessa época, que era a disco. O disco é mais anos 70. É mais aquela roupinha de dançar, já tinha ali nos anos 50 também, já vi novela. Ah, sim, mas não era musicalmente a disco mesmo, né? Porque até então ainda não tinha. Mas já era aquela clubs, pegada, né, de baile e tal. Assim. Baile sempre teve, mas aquela pegada mesmo da bola, cheio de espelhinho lá, aquela. Como é que fala? Disco ball, né? Certo. Aí foi nos anos 70 mesmo, que aí já é uma outra divisão da música pop, né? Que, se bem que eu diria assim que musicalmente os Beatles inventaram quase tudo. Só no final dos anos 60 ali que eles também começaram a andar muito com Eric Clapton, que gravou Why My Guitar Gently Weeps, que tem um belo solo que a gente tá ouvindo agora. E também com o Jimi Hendrix, cara. Quando o Jimi Hendrix foi pra Inglaterra, assim... Eu acho que eu conheço alguém que tem um nome parecido. Opa, titio, hein? Meu titio. Ele é seu tio? Meu tio, cara. Meu Deus. Pô, ele tava em Marília aí, pô. Era ele aquele cara, o dia que eu fui na sua casa, era ele que tava lá? Era ele, cara. Que abriu a porta de cueca? Era o Jimi Hendrix? Então, aí a gente entra naquele mito do Elvis. Aí, indo pros Estados Unidos, voltando pros Estados Unidos, do Elvis, que como o rock inglês estava em ascensão, né, com os Beatles, os Rolling Stones, o Jimi Hendrix indo pra Inglaterra, o The Who, todo mundo que surgiu nessa época, o Eric Clapton aí, os caras, não, vamos pegar o Elvis e vamos trabalhar a imagem dele. Aí Elvis, o Johnny Cash, grande Johnny Cash, cara, Jerry Lee Lewis, começaram a trabalhar muito a imagem desses caras, tanto que o Elvis até hoje, né, você vê... Nossa, não tem como. Não tem como. E... Você vê, eu vejo, vou ter que falar daquela banda. Porque, né? Marquei o X no seu coração? Tá aqui. Porque a letra da música é exatamente isso. Olha aí. Tem uma música que fala... Então a Xuxa plagiou? Não, é parecido. Fala isso, tipo, queime o X. Olha aí, burn the X. No coração. Mas é mais ou menos isso. O vocalista deles, depois que eles voltaram do hiato de 10 anos... Bom, caramba, achei que era uma cidade chamada Hiato lá no Japão. Não. É que tem gente que fala hiato, tem gente que fala hiato. Não, foi o baterista. Então, ele voltou com o visual que eu e meu primo olhamos, meu primo também é fã, a gente olhou e falou assim, poxa cara, ele tá a cara do Elvis.
aquele cabelinho assim penteado pra trás, só que ele tava com óculos escuros, aqui terninho branco, assim, cheio de pelo, cheio de coisinha, e brilho. Eu falei, cara, ele tá a cara do Elvis. Então, o Elvis eu diria que é o maior ícone. É que lá nos Estados Unidos, o Johnny Cash tá logo ali, entendeu? A gente aqui que não tem muito contato, porque o Johnny Cash é considerado rock, mas se você for ouvir as músicas têm mais a ver com country, que influenciou o Bob Dylan, porque eu vi também um documentário recentemente do Bob Dylan, que mostra ele e o Johnny Cash. Então o Bob Dylan novinho e tal. Pô, cara, então você vê que uma coisa influencia a outra. O Elvis e o Johnny Cash juntos influenciaram o Bob Dylan, que influenciou os Beatles, que já ouvia o Elvis. Cara, a música é cíclica, a gente fala total. Isso todo episódio, todo programa. Mas, antes da gente continuar o papo, o que tem agora? Tem um comercial? Tem um comercial? Mas já? Já estamos 20 minutos aqui Ô, falando. louco, então vamos lá. Senão não dá tempo das outras décadas. Das outras. Estamos de volta e terminamos nos anos 60 falando bem por cima, né? Porque a gente, ali. Se a gente for falar exatamente, contar a história, então a gente vai ficar um dia inteiro. Não, aqui, né? Pega um livro aqui e lê a bibliografia do... Bibliografia não, desculpa, os professores da faculdade aí, viu? É que eu tô lendo muito livro aí pra fazer os trabalhos do último ano, bibliografia, mas é biografias dos nossos ídolos, desses grandes nomes da música, né? Então, aí começou a chegar os anos 70, que nem você tinha falado aí dos cabelos e tal. Sim. Então os Rolling Stones começaram com aquele visual um pouco mais chocante, mais agressivo. O Mick Jagger lá com as dancinhas lá também, que chocavam mais do que a do Elvis, porque era muito mais... pra época, né? Era muito mais agressiva visualmente. Agressivo, porque se hoje tem o tal do politicamente correto, imagina naquela época, né? Então o Mick Jagger, você lembra que a gente no episódio passado falou dos Glans? Lembro. Eu vendo um outro documentário também sobre os Rolling Stones, eu vi que no final dos anos 60 eles já fizeram um show todos vestidos de mulher. Talvez tenha sido então a primeira, a semente do glam. Provavelmente. Porque musicalmente eles influenciaram 99% das bandas do hard rock dos anos 80 também. Não, Rolling Stones, você em casa às vezes fala assim, eu sou um menino, tenho 14, 13 anos. Rolling Stones. Rolling Stones, que é isso, banda de velho. Ver o Mick Jagger torcendo lá, fala, isso aí não. Nossa, cara, mas esse pra cara aí é só o pé frio da Copa, sabe? Não, não. Você escuta esse riff aqui, ó. Você conhece essa música. É do Rolling Stones, não tem como. Então, e esse riff, meu querido Fabiano, esse riff e o riff da Smoke on the Water, acredito que sejam os dois maiores riffs da história da música, cara. Da música, não tem outro, cara. Quem não conhece Smoke on the Water, você conhece. Você só que já estamos chegando nos anos 70. Você não sabe o nome, é esse riff aqui, ó. Conhece, não conhece? Todo mundo que pegou uma guitarra e tentou fazer isso daí. Não, eu tirei isso uma vez, só que tipo assim, eu não toco guitarra. Peguei, eu tava só numa corda. Olha aí. Na época eu tava aprendendo a tocar teclado mais ou menos, assim, tocava com metade da mão só. Metade de uma mão, eu tenho 3 dedos. Aí eu peguei a guitarra assim com meu amigo e tal e fiz esse riff. Aí eu falei, nossa, olha que ficou legal. Ele, você não acha que você inventou isso não, né? Eu falei, inventei, acabei de fazer. Ele, não, cara, isso é uma música. Já foi inventado. Isso já foi inventado faz tempo, você deve ter ouvido em algum lugar e reproduziu. Isso acontece muito. Você que é produtor. Direto. Por isso... É inconsciente isso daí, né? Fica na tua cabeça, de repente você transparece isso daí, você fala, putz, que genial, de repente você vai ver, já tem. De repente você mostra pra uma pessoa uma música que você compôs, aquela pessoa fala assim, nossa, mas tá muito parecido com outra música que você nem conhece. Aí pode ser. Mas você ouviu, sei lá, uma vez. Então, aí aqueles casos de plágio que a gente já viu, será que se encaixam nesse aspecto aí? Foi coincidência? Porque tem algumas fórmulas de intervalos musicais que são batidas. E mais pra frente a gente vai falar isso comentando um vídeo que mandaram pra gente. Opa, beleza então. Então vamos pular o assunto e mais tarde, depois no final do programa, a gente vai voltar nele. Aí, anos 70, os Beatles lá, encharcado de droga, o Rolling Stones encharcado de droga. Eles começaram meio que uma fase psicodélica, né, cara? Os Rolling Stones com aquele Sympathy for the Devil, aquela música que é cheia de percussão, o guitarrista deles morrendo de overdose, né? O Brian Jones, que é um
cara, era um excelente guitarrista pra época. O Jimi Hendrix também moído na droga, mas fazendo coisas absurdas. O Eric Clapton no auge, né, da sua perícia musical, assim. Sim. Aí começaram a surgir outros mais ainda, tipo o Pink Floyd, o Genesis e um monte de banda de rock progressivo, cara. A gente tá falando de rock, mas e o movimento? Vamos mudar um pouco. Ainda Sim. é rock, mas e o punk? Não, o punk é na segunda metade dos anos 70. Na segunda metade. Aí a gente tá falando no comecinho, na transição dos 60 pro 70. Certo. E aí eu penso na década, eu não penso então, em anos. por outro lado, o folk nos Estados Unidos crescendo muito, Sim. o rock psicodélico na Inglaterra e o folk nos Estados Unidos, com o próprio Bob Dylan, que também influenciou muita gente, cara, muita gente. Então, corria em paralelo isso daí. Aí, cara, no meio dos anos 70, aí sim, aquele moleque que queria tocar uma guitarra, ele falava, putz, cara, mas eu vou ter que fazer igual o Fabiano, ir num conservatório, aprender anos e anos. Ah não, cara, vou fazer assim, ó. Foi aí que começou o rock voltar à raiz. Por quê? Com Elvis, com os Beatles, as músicas tinham 1 minuto e meio, 2 minutos. Com o rock progressivo, tinham músicas do Pink Floyd, por exemplo, de 28 minutos. Sim, o Diabo tem uma música de 28 minutos. Então, aí eu vou progressivo. E sabe de onde veio essa música? Foi um protesto do cara da banda aí, falando de novo dessa banda. Enfim. Eu vou falar do Daft Punk. Olha, eu não vou falar no próximo programa, eu juro. Eu vou falar do Daft Punk. Tá aqui registrado em vídeo, eu não vou falar no próximo programa essa banda. Enfim, eles deram uma entrevista na rádio e ele tava criticando isso, ele falou assim, porque o rock precisa ter música rápida e tal, aí, pra tocar aqui na rádio, senão a rádio mesmo não vai divulgar suas músicas. Né? Aí o radialista falou assim, se você chegar com uma música de meia hora, eu coloco. Olha aí. Porque, né, ele era estudante, compositor da banda, ele era estudante de piano clássico desde os 4 anos de idade, 5 anos de idade. Então ele estava acostumado com aquelas peças de meia hora, 1 hora. Aí ele catou e compôs uma música que chama Art of Life, que ela tem meia hora de duração, sendo que 8 é a brisa dele no piano. Mas eu tenho cover dela. Olha aí. Só da brisa do piano, porque meia hora não rola. Mas então, uma coisa que eu acho engraçado. Mas isso é porque a música hoje precisa ser consumida rápido. E é igual que a gente já falou aqui em vários programas, aquele refrão de fácil assimilação. Começou aí, eu acho, né, já o negócio da música ficar menos arte, mais comércio. Exatamente. Mais comércio, mais... Então, mas como eu já disse, com os Beatles foi assim, né? Porque as meninas da época adoravam tal, então tinha um apelo comercial muito forte, eles vendiam muito. Aí com o rock progressivo que os caras começaram a mostrar mesmo e tal. Sim. Paralelo a isso, no Brasil era a Jovem Guarda, que foi um espelho disso daí, né? Que era o Roberto Carlos, o próprio Rony Von, o Vanderlei Cardoso, todos esses cantores aí começaram a aparecer e a imagem deles são fortes até hoje também, né? Quem não conhece o Roberto Carlos aí? Eu vou no show dele todo fim de ano. Então, o show dele vem pra mim. Dia 25 de dezembro. Você é mais chique que eu, então. Eu tenho que ir no show dele. Olha aí, eu tenho que ligar naquele canal pra ver. E aí, só que como a gente já disse, a informação demorava um pouco, então no Brasil esse movimento se estendeu, passou um pouco mais, né? Do que foi lá fora. Na Inglaterra, começou a surgir aquelas outras bandas também, já meio que derivado do rock progressivo, mas fazendo um rock que era pra ser tipo The Who, Beatles, Rolling Stones, só que um pouco mais elaborado. Foi o Led Zeppelin, o Deep Purple, já influenciado pelo Jimi Hendrix e pelo Eric Clapton, né? Já era uma coisa mais sofisticada, assim, não era um simples rock 3 notinhas, refrão grudento e tal, eles já eram mais... elaborados. Mais cool. Era mais legal, assim. Mais cult. Também, hoje considerado cult, né? Tinha o David Bowie, que também abusava do David visual. Bowie, cara, ele fazia country, antes de fazer rock, ele fazia country, cara. E usava um outro nome, lógico, né? Sim. Aí ele apareceu com aquela temática espacial que a gente viu. Artístico, pseudônimo. Que a gente viu no episódio anterior, né? E aí foi, cara, até que a música pop e o rock and roll mesmo precisavam dar uma mudada, cara. Foi aí que surgiu o punk, com aquela pegada de novo. 3 notas. Aí a origem do punk também tem muita discussão. Uns dizem que foi na Inglaterra, outros
Alguns dizem que foi nos Estados Unidos com o MC5, com os Stooges, do Iggy Pop. Outros com Sex Pistols. New York Dolls. Os Sex Pistols, na verdade, assistiram um show do Ramones e levaram isso pra Inglaterra. Né? Olha aí. Então, só que o punk inglês é diferente do punk americano. Então, mas, digamos assim, musicalmente, a marca registrada era 3 notinhas, música simples e direta, né? Então, e o lance de ser muito doidão, assim. Sim. Que o rock progressivo trazia aqueles caras mais comportados. E tem a imagem do Sid Vicious, que já passou, já tinha um comercial que falava assim, ó, imagine se bastassem apenas 3 notas, e mostrava o Sid Vicious tocando baixo, assim. Ele é um grande símbolo do punk inglês, mas assim, um amigo meu falou isso e eu achei sensacional, porque eu concordo com ele. Ele nunca foi um grande baixista, ele tocava baixo. Não, ele nem grande e nem pequeno, porque ele não tocava. Ele era um produto da mídia mesmo. Exatamente, ele era o produto do Sex Pistols, né? Ele vendia o Sex Pistols, ele era a imagem do Sex Pistols. E o engraçado é que ele não foi o primeiro baixista do Sex Pistols. O primeiro disco, aquele Nevermind Bollocks, o famoso disco que influenciou 90% dos punks, quem compôs a grande maioria das músicas e toca naquele disco é o Glenn Matlock, que hoje ele tá fazendo o quê? Música eletrônica, cara. Ele virou DJ, cara. Pra você ver como o Sid Vicious ainda é um produto. Tem o filme Show de Vizinha. Show de Vizinha. Show de Vizinha. Sim. Que tem um cara que ele é todo rock and roll e tal. O visual dele é baseado no Sid Vicious. Dá pra ver claramente aquela correntinha no pescoço, que aliás eu tenho uma réplica da corrente do Sid Vicious. Já gravei programa com ela uma vez. Então. E tem também... Assistam o filme Sid e Nancy. Assistam o clipe Everlong, do Foo Fighters. Assiste aquele clipe do Red Hot Chili Peppers. Aquele cara é o Sid Vicious, é uma representação do Sid Vicious. O clipe Danny California, tem uma hora que eles estão vestidos de Sex Pistols. Aquele clipe, cara, coloca um trechinho aí do Danny California do Red Hot Chili Peppers. Esses. Também tem um anime lá no Japão que chama Nana, que é 7, significa 7. E a cantora chama, enfim, ela tem um Não tem nada a ver com o X-Japan. Não, ela tem um par romântico. E o cara é o Sid Vicious, ele usa corrente do Sid Vicious, só muda o nome. Então, seria um outro ícone, né? O visual dele é tipo o que o Elvis é pro, né? Ele é o do punk inglês. Lá. E aí, falando do Danny California, esse vídeo do Danny California do Red Hot Chili Peppers pega todas essas fases aí, desde os Beatles até os dias de hoje, cara. Até o Marilyn Manson. Nossa! Então, cada trechinho da música, eles estão... Vamos dar uma olhada nisso. Olha aí, é muito legal. Tá falando. Vamos ver. Bom, galera, o último vídeo desse programa foi deletado pelo YouTube, então a gente teve que tirar as referências que a gente falou. Mas o clipe da música Danny California e Everlong do Red Hot Chili Peppers e do Foo Fighters vão estar aqui na descrição para você em casa conferir, porque foi por causa desses clipes que o YouTube tirou o nosso vídeo do ar. Mas como a gente não vai deixar vocês aí em casa, né, sem o papo musical pela internet também, então fica aí com o link na descrição para você conferir. E vamos voltar pro papo então, já que a gente não pode colocar aqui as referências, né? Então vamos lá. E aí, cara, os caras do Sex Pistols nos Estados Unidos foram lá, assistiram o empresário, o Malcolm McLaren, que tinha uma loja. Falaram, vou montar um negócio desse lá na Inglaterra. Chamou os caras, eles não eram músicos, né? E aí, cara, o Glenn Matlock saiu e tal, aí colocaram o Sid Vicious, que virou tudo aquilo lá. E por outro lado, começou a surgir o pop do pop, né? Que seria a disco. Eu acabei não falando, mas meu amigo falou a seguinte frase pra mim, que eu registrei e não esqueço mais. O Sid Vicious não tocava, eu não posso falar a palavra, nenhuma. Ele era só presença de palco. Exatamente. Ele era só presença, ele tava lá pra basta assistir o filme Sid e Nancy, vai ver que realmente ele tem dificuldade ali de juntar uma nota na outra. Juntar o Fá com o Mi, ele já apertava o Fi, né? Então, já ia direto no Fi, porque ele não sabia onde era o Fá e onde era o Mi. Então foi complicado. E sei lá. Mas o guitarrista do Sex Pistols, esse mandava muito bem. Esse mandava muito bem. Aí, por outro lado, nos Estados Unidos, o Elvis já ficando gordão, já ficando decadente e tal. Voltando pra música gospel, deixando o rock. Aí ele já começou a fazer aqueles lances tipo de cassino, com aquelas roupas espalhafatosas, que também todo mundo que imita o Elvis dessa fase, né? É mais fácil, né?
é mais fácil, né? Não precisa encolher a barriga. Não tal. precisa dançar tanto. E aí, meu, começou a disco. Que aí vem o pop mesmo, tipo assim, achamos uma outra fórmula, vamos explorar isso daí. Até as bandas de rock, como a gente falou do Kiss, passou a fazer disco. Mas o conceito de popular que você tá falando agora é o conceito de pop. Mas antes a gente tá falando das primeiras bandas pop, não de pop no sentido que hoje a gente tem, que é um conceito, né, que a gente cria. Banda pop, por exemplo, você pensa, sei lá, uma cantora pop, você pensa Katy Perry, Rihanna, isso é uma cantora pop, né, hoje. Pop, o conceito de pop que a gente tá falando aqui, né, que começa com Beatles ali, é do pop no sentido de popular mesmo, não o pop que hoje o povo entende como essas cantoras que eu citei. Então, mas aí que tá. Eu acredito que tenha o mesmo sentido, sim, de popular. Porque, por exemplo, que nós aqui no Brasil, a gente vive uma outra realidade. O pop, que seria o pop pra gente, é o sertanejo. Esses cantores aí que aparecem nesses programas de sábado, que não é o nosso. Não. Né? Passa no outro canal, assim. Então é o pop de popular, mas o pop, cara, virou pop music. Por exemplo, Michael Jackson, rei do pop, Sim. Quando se tornou uma cultura. Isso que eu ia te perguntar. Então, quando se tornou uma cultura. Com a disco, isso começou a se tornar uma cultura. Por quê? Porque o pessoal se vestia, causou um impacto cultural, como foi o Elvis no começo, né? Como foram os Beatles, mudou comportamentos, né? Então a disco, o pessoal já saía, aquele cabelo Black Power, já ia pros clubes, já começou a tradição do clube, da danceteria, da boate, né? Do DJ, né? E aquelas bandas que também criaram um formato que foi copiado, cara, até aqui no Brasil teve, nos anos 70, as frenéticas. Verdade. Teve a novela Dancing Days. Verdade. Que, então, não assisti, mas verdade, minha mãe fala assim. Só que naquela época ainda falava disco, music e tal, mas se a gente for ver hoje, nada mais é do que a música pop da época. A música pop teve várias caras, assim como o rock também teve várias caras. E tem várias caras. O rock dos Beatles é diferente do rock do System of a Down. Sim. Né? Muito diferente, mas todos têm a mesma raiz, muda com o tempo. Você, há 10 anos atrás, não era o mesmo. Você usava outras roupas. Verdade. Então, vai por aí. Então, na música, cara, não adianta você querer falar... é a mesma coisa. Mas o Iron Maiden já não lança mais disco como antigamente. Cara, antigamente era outra época. Hoje tem mais recurso. Tem que viver, cada um viver no seu momento. Um cara chegou pro Pelé e falou assim, Pelé, mas hoje em dia, será que você seria o melhor jogador do mundo? Porque hoje... Tem Cristiano Ronaldo, tem Messi... Não, hoje a zaga é muito mais forte. Os caras são preparados em laboratório, os caras tomam bombas, os caras tomam massa, não sei o quê. Ele deu uma resposta genial, cara. O Pelé, que raramente, quando fala bem, né? Ele disse assim, cara, hoje em dia, com um material esportivo, a camisa não pesa. Naquela época era camisa de algodão, você suava, ficava pesado. Hoje não, hoje a camisa transpira. A bola é mais leve. Antigamente era aquela bola de capotão mesmo. Você tinha que ter um pé forte. Era mais hard o negócio. Então, não tinha caneleira. Então você tomava uma pancada, você tinha que levantar e continuar. Hoje não, hoje mesmo com caneleira, você vê o Valdívia, o Robinho, o Neymar, só cai, cara. Então ele falou assim, eu iria deitar e rolar, eu ia ser melhor do mundo 80 vezes mais. Aí ele deu um exemplo, imagina se o Mozart ou o Beethoven tivesse hoje todos os recursos eletrônicos para compor uma música. Que eles compunham na época, né? Compunham ali, na unha. Então imagina hoje com todos os recursos, com todo o conhecimento que a gente adquiriu, que música eles comporiam, né? Nossa. Então a resposta do Pelé foi interessante. Mas vamos lá, para terminar nossa cronologia aqui, porque a gente fez um comercial e ainda tem muito o que falar. Então aí o que acontece? Nos anos 80, já com o pós-punk, teve o pós-punk, teve o punk e se dividiu na parte mais gótica, mais deprê, The Cure, esses caras assim mais tristinhos e tal, e o colorido, ultra colorido da New Wave, que também criou uma cultura. Tudo isso era música pop da época. Só que tinha aquele pop de rádio, tinha o pop de pista. Então, tudo é pop, cara. Eu coloco... A música é pop. Quem não gosta de música, a música é popular. Cara, isso aí tem um debate muito forte no eletrônico, o underground versus o mainstream. Hoje não estão nem falando mais de pop, estão falando mainstream. Mainstream é o que está na mídia. Certo. Underground é aquele que está fora da mídia. Então, é pra não falar mais pop. Por quê? Por quê? Porque você tá no underground, você pode ser pop. Verdade.
você pode ser um cara desconhecido da mídia. Eu conheço muitos DJs, por exemplo, que nunca apareceram numa matéria. São underground, mas ganham, tipo assim, 20 mil reais por apresentação, de 1 hora. E quando eles vão tocar, arrastam multidões. É você? Olha, não posso falar. Mas... Não, os caras, por exemplo, Vitor Ruiz. É um cara que eu gosto muito, mas eu nunca vi uma entrevista do cara, nunca vi uma reportagem do cara, nunca vi ele na televisão. Já pode vir pra cá se quiser. Mas quando ele vai tocar, cara, é 10 mil pessoas, garantida. E o cachê do cara, quase 20 pau. Eu acho que a gente vai ter que continuar esse papo em outros programas, porque é muito vasto. Muito vasto. A gente tem muito ainda o que falar e a gente precisa cumprir o tempo do programa, né? Pois é, então mas vamos pro nosso comercial, que a gente tem alguns e-mails aí, algumas coisinhas pra ver no final. E um vídeo do nosso grande Ciro Hiraz aí. Voltamos e recebemos a semana passada, velho, uma mensagem na nossa página no Facebook. Você pode entrar aí, ó, Papo Musical, né, no Facebook. Isso. O Humberto Netcoins, que mandou um vídeo pra gente. E um cara que fala sobre o sertanojo. Não é nem nejo, é nojo. Ele dá ênfase, assim. Ele dá ênfase no nojo. E ele fala que rola um plágio ali nesse meio do sertanojo. E a gente vai ver um trechinho desse vídeo e depois a gente volta pra dar a nossa opinião, que foi o que o nosso telespectador pediu. Ele pediu, vocês aí que entendem de música, o que vocês acham disso? Então, vamos atender ao pedido dele. Um pedacinho aí. Beleza, eu vou falar pra vocês hoje um pouco da enrolação que é a música sertanojo no Brasil, sertanejo universitário, essa porcaria toda. Que na realidade, como eles querem fazer essas músicas, como eles tentam fazer isso. Eles não podem arriscar, porque é muito dinheiro dentro do disco deles. Então eles pegam harmonias que já são conceituadas no mundo inteiro, pegam essas harmonias e transformam em uma música de sertanojo. Então todos esses sertanojos fazem isso. Como que funciona? Então, por exemplo, eu pego aqui uma música mundialmente famosa. Eu pego a música do Creed, por exemplo. Então, veja, essa música do Creed eu tenho Ré maior, Lá maior, Si, Sol e Ré, de novo. Então essa é a progressão da música, a base da música é essa, então. Please come now, I think I'm falling, holding on all I think is safe. I think I'll find a road to nowhere, and I'm trying to escape. Conhece, né? One Last Breath do Creed. Aí você pega esses sertanojos e fala, isso aqui fez muito sucesso, vamos pegar esse negócio deles, só que a gente inventa outra letra. O que o pessoal gosta de ouvir hoje em dia? Gosta de ouvir putaria mesmo, né? Então vamos falar sobre mulher? Vamos falar sobre mulher. Aí os caras pegam essa mesma progressão. Please come now, I think I'm falling, holding on all I think is safe. E transformam em: você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia e paga pau. Alguma porcaria dessa. Então você vê que a qualidade da poesia foi lá pra baixo, mas a harmonia é exatamente a mesma. Então, ó. Please come now, I think I'm falling, holding on all I think is safe. Você diz que não me ama, mas que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? A mesma porcaria. Então, vocês concordam com o cara? Eu posso dizer o seguinte. Na música pop, como a gente disse, existem as fórmulas, os formatos. Você não pode pegar uma música pop e fazer aqueles acordes mirabolantes, porque aí já não é pop, aí já é rock progressivo, já é qualquer outra coisa menos pop. Mas esse lance de pegar notas, que a gente também falou com o Chris, lá fora o country é muito forte e é muito respeitado. A gente não pode comparar o nosso country com o country americano com o nosso sertanejo, ou sertanojo segundo ele. É um formato, cara, simplesmente. Só que isso não é exclusividade do sertanejo. Mas o cara ele deve ter uma birra especial aqui pelo sertanejo, que
não condiz com a realidade, porque a música pop, eu tenho até um vídeo aqui do The Axis of eu acho que a gente já falou demais, eu acho que a gente nem precisava ter explicado tanto. Eu acho que simplesmente ele falou que isso é o sertanejo que faz. Não, Mas é música pop em geral. é da música. É da música, cara. Qual da música? Esse grupo aqui, The Axis of Awesome, eles pegaram várias músicas pop que tem 4 acordes e, cara, é praticamente todas as músicas. Então, ó, vamos ver o vídeo. Esse vídeo responde e a gente volta já pra ver o trabalho do nosso amigo Ciro Hiraz, porque depois desse vídeo eu acho que não tem quem não tem mais discutir explicação, isso. não tem mais argumentos, cara. Então, ouve aí, você nem vai imaginar que essas músicas são feitas com os mesmos acordes, no mesmo tempo, na mesma levada. Depois eles ainda aceleram. Exato. E aí já mais outra gama de músicas aí. Exatamente. Vamos ver. Então vamos lá. Recognize this? Yeah, that's Don't Stop Believing by Journey. And the cast of Glee? Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. People kill and people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? Won't you turn the other cheek? Forever young, I wanna be forever young. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm your lipstick stains on the front of my left side brains. I knew I wouldn't forget you if I could. Then I would. I'd go wherever you will go. Can you feel the love tonight? Nobody wants to see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got country you. road, take me home to the place where I belong. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Papa, I can't live with or without you. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. And she will be loved. Yeah, she will be loved. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. No woman, no cry. Yeah, Mama, this surely is a dream. I come from a land down under. Red, white and blue. Funny things you do. America, America, this is you. They say that Taylor was a good girl, never one to be late, complain, express ideas in her I brain. need some love like I've never needed love before. I'm gonna make love to your baby. Take on me When I come around, take me on. when I come around, I'll be gone when I want to. Save tonight. gonna take a lot to drag me And fight the away break of from dawn, you. come There's nothing that 100 men or more I'll could be ever gone. afford. Here I am once again. I'm torn into pieces, can't deny it, can't pretend. Just thought you were the one in my head. I see you all over me in my head. You fulfill my fantasy in my Despite head. all my rage, I am still just a rat in a What if God cage. was one of us? Tell me why'd you have to go make things so complicated? I see the way you're acting like somebody. I know she's playing with me. Well, that's okay, cause I got no self-esteem. With 1,000 eyes and a good disguise. Hit 'em right between the eyes. Hit 'em right between the You're eyes. so beautiful, so damn beautiful. Too late to apologize. Too late. Just gonna stand there and watch me burn.
That's alright because I like the way it hurts. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. Can't read my, no he can't read my poker face. Come on, Bobby, let's go party. How long will I slide and separate my double rainbow all the way across the sky? Yeah, so intense. Enjoy yourself, take only what you need from it. A family of trees wanted. Time to say goodbye. Little vissuto Should old acquaintance be forgot? and never brought to mind. I'm more than a boat, I'm more than a plane. I'm a bird plane. I'm a bird plane. A motherfucking bird plane. Doesn't that sound familiar? Doesn't that hit too close to home? Doesn't that make you shiver, the way that things have gone? And doesn't that seem peculiar? 'Cause everyone wants a little more. It's something I do remember, to never go this far. That's all it takes to be a star. E agora, pra encerrar o nosso papo musical de hoje, cara, o vídeo que ficou faltando da outra vez, cara, do nosso grande Ciro. e lendário and Legendary Legendary. DJ Ciro Hirais fazendo aí performances ao vivo aí e tal. Como é que é? Nosso amigo Legend. Wait for it. Dairy. Wait for it. Dairy. Legendary. Então, o grande Vai, Ciro Hirais, um Legendary. abraço pro Ciro Hirais aí, um grande amigo, que me deu um presente, cara. Eu recebi 2 presentes aqui no Foi dia. aquele tanque. Aliás, eu recebi 3 presentes, na verdade. O tanque. O tanque, um boné do Ciro e um microfone condensador do Fabinho, cara. Ô, louco, eu não Olha recebi aí, nada, ó. então, Olha ó, você aí. vê, você não colocou o boné aquele dia Meu lá. aniversário. Foi meu aniversário. Bom, enfim, tudo bem. Enfim, ó, vamos aí pro Vamos ver o vídeo trabalho do nosso amigo Ciro. Que é muito legal, ele fazendo as performances aí, você vai ver que o cara realmente é lendário, não é à toa. Ciro Hirais. Yo, yo, yo. Parabéns pro nosso amigo Ciro, o trabalho tá sensacional, eu gostei muito, velho. Ah, então, é o DJ mesmo, cara. Pra mim, DJ é isso daí, cara. Então vamos aqui encerrando o nosso programa e vamos deixar a música dele tocando aí no fundo e vamos encerrar nosso programa então com ele, né? Eu sou o Fabiano Casares, você pode me procurar no Google. O Wellington Hendrix, também, procurando no Google. Procura no Google que você encontra a gente. Até a semana que vem e fique com o restinho do nosso trabalho, do nosso não, mas do trabalho do nosso amigo Ciro Hirais.